Olá a todos, bem-vindos à segunda aula, tá? Nessa segunda aula eu vou estar adentrando um pouco ah, na navegação da internet, tá? Em navegadores de internet em si. Ah, Primeira parte desse vídeo eu vou apresentar alguns navegadores para vocês. Nesse vídeo em específico eu vou estar mostrando mais adentro o Edge, tá? Que é um navegador que já vem instalado com Windows. Ah, Na sequência eu vou explicar como navegar na internet, tá? O funcionamento básico, é como abrir o navegador, digitar um endereço, fazer a pesquisa de um endereço, uh, explorar os elementos da página, como abrir uma imagem, baixar a imagem, preencher formulários no caso de login, uh, e também mostrar um pouco dos recursos que tem para como voltar a página, avançar a página e assim por diante, tá? E mostrar os motores de busca principais, que são o Google e o Bing, tá? E como utilizar eles para fazer pesquisas. Depois disso, eu vou adentrar um pouquinho mais em tópicos um pouco mais interessantes para todos, tá? Que são dicas de segurança para vocês não caírem em golpes uh, ou serem vítimas de cybercriminosos, tá? Bom, vamos começar então. Eu vou comentar um pouco sobre os navegadores, tá? Uh, os mais populares são o Google Chrome, tá? O Mozilla Firefox, Microsoft Edge, e o Safari, tá? Esses são os quatro principais navegadores, tá? O Google Chrome é o navegador mais utilizado no mundo, tá? Devido à alta velocidade de carregamento de páginas, etc, tá? E ele foi desenvolvido pela Google e ele utiliza uma linguagem chamada Chromium, tá? O Microsoft Edge, que é o navegador que eu vou estar mostrando para vocês, ele também utiliza essa linguagem Chromium, tá? Então ele é tão rápido quanto o Google Chrome. E ele tem alguns recursos que são para economia de recursos, tá? Melhores que o Google Chrome. Então, normalmente eu indico para as pessoas utilizarem o Edge, tá? Eu sei que às vezes é meio estranho utilizar o navegador padrão, mas ele é muito, muito bom também, tá? E como ele já vinha instalado com o Windows, é ele que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Existem outros navegadores com essa mesma linguagem, tá? Que é o Google Chrome, que foi o primeiro, né? Nessa linguagem. Depois veio o Opera GX, que é muito popular também. Também tem bastante recursos para economia de recursos do computador, né? Uh, e também tem o Edge, que é esse que eu vou estar mostrando para vocês. Aí, os outros dois navegadores, que são o Firefox e o Safari, tá? Eles são ótimos navegadores também. E eles costumavam ser utilizados porque eles eram mais seguros, tá? Hoje em dia, em questão de segurança, tá quase parelho todos, tá? Alguns sites funcionam melhores em alguns navegadores, mas quando vocês acessarem um site que funciona melhor com um navegador específico, ele vai lhe dizer, esse site funciona melhor com tal navegador. Isso não significa que ele não vai funcionar no navegador que você está utilizando, né? Por exemplo, está utilizando um site que funciona melhor no Google Chrome, está utilizando com o Edge, vai ser basicamente a mesma coisa, porque é o mesmo tipo de linguagem, tá? Uh, Deixa eu estar abrindo aqui o Microsoft Edge, tá? Até deixei separado aqui uns tópicos para cobrir mais tarde sobre segurança. Mas eu vou estar apresentando os recursos que são comuns em todos os navegadores, tá? Aqui em cima é a barra de endereços e barra de pesquisas, tá? Se eu digitar, por exemplo, um endereço aqui, eu vou utilizar o Google como exemplo. O endereço da Google é www.google.com.br. Então eu vou digitar aqui www.google.com.br, certo? Dei um Enter, ele acessou o Google.
tá? Isso vai funcionar para qualquer site que vocês saibam o endereço. Se por um acaso vocês não sabem o endereço, vocês podem estar fazendo uma pesquisa utilizando a própria barra de endereço, tá? Eu vou estar mostrando aqui como abrir guias, tá? Ou tabs, mas em inglês, né? Sempre no navegador vai ter esse maisinho aqui, vai abrir uma nova guia, tá? Você pode abrir várias páginas no mesmo navegador. Então, se eu quiser abrir uma nova página ou uma nova guia aqui, eu clico no maisinho, ele vai abrir uma nova guia. Se eu quiser fechar, eu clico no xizinho, tá? Eu vou estar abrindo uma nova guia para mostrar para vocês como vocês pesquisam ou utilizam a barra de pesquisa para localizar sites, tá? Eu vou estar pesquisando aqui Google, tá? Tá vendo que puxou automaticamente? Se vocês nunca acessaram o Google antes, ele não vai puxar automaticamente, tá? Então ele vai estar só como se fosse o texto, assim. Aí eu digitei Google e tá aqui, ó, pesquisa do Bing, tá? Eu vou dar um Enter e ele vai utilizar o mecanismo de pesquisa padrão do Edge, que é o Bing, e ele vai fazer uma busca para localizar o site. Fiz a busca e ele me deu o resultado. Tá aqui, google.com.br, mesmo site que foi acessado aqui, tá? Posso acessar ele por aqui. No Bing, esse aqui é um link, tá? No Bing, por padrão, se eu clico no link, ele vai abrir uma nova guia, tá? No Google, por exemplo, se eu pesquisar aqui Google, tá? Eu vou clicar aqui e ele vai abrir nessa mesma guia, tá? Ele não vai abrir uma nova guia. No Bing, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova guia, tá? Isso são características dos mecanismos de pesquisa, tá? Esses são os dois principais mecanismos de pesquisas que existem, e eles são muito bons, os dois. É por isso que eu gosto, por isso que eu não mudei, na verdade, o padrão. O padrão aqui é o Bing. Eu gosto tanto de pesquisar no Bing, e daí se eu não acho que eu quero lá, eu abro uma nova aba e pesquiso no Google, porque eles mostram resultados diferentes, normalmente. Eles têm algoritmos diferentes para fazer buscas, tá? Uh, Alguns outros recursos que são comuns de todos os navegadores são os favoritos, tá? Deixa eu tirar aqui o Google dos meus favoritos. Por exemplo, se vocês acessam um site que é importante para vocês, por exemplo, um site do trabalho de vocês, o site de um banco, ou sei lá, até mesmo o Facebook, se vocês quiserem, ou uma página qualquer que vocês querem salvar, tá? Vocês vão ter a opção de adicionar ela nos favoritos, tá? Aqui no Edge tem um atalho que é Ctrl D para adicionar nos favoritos, mas normalmente tem um indicador visual, que é uma estrelinha aqui. Então vocês clicam na estrelinha, daí vai estar aqui, favorito adicionado, a pasta barra de favoritos. Aí se vocês querem confirmar, vocês dão concluir, certo? Agora o Google está salvo nos meus favoritos. Se eu precisar acessar ele, eu posso vir aqui nos três pontinhos, favoritos, e vai estar aqui o Google, tá? Eu posso clicar aqui e ele vai abrir de novo. Ó. Vou fazer aqui, ó. Favoritos, Google. Abriu novamente o meu Google. Tá? Isso vocês podem fazer com qualquer site que vocês estejam acessando. E está presente em todos os navegadores, independente de qual seja. Tá? Outra coisa que vai estar sempre presente nos navegadores é o histórico. Tá? No histórico, vocês conseguem ver as páginas que vocês já acessaram. Tá? Então, por exemplo, eu lembro o nome do site, mas eu não lembro qual é o endereço. Tá? Ou, por exemplo, eu estava pesquisando um artigo acadêmico e eu lembro do nome do artigo, mas eu não sei em que site que eu achei esse artigo. Posso simplesmente vir aqui no histórico, tá? Vai ter tudo que foi acessado aqui. Aí, aqui você pode digitar, por exemplo, vou usar um exemplo do Google. Google e pesquisar. Ele vai achar todas as vezes que eu acessei o Google, tá? No caso, se vocês fossem pesquisar algo mais específico, ele ia encontrar aqui. Se estava lendo um livro e parou em. Ou estava lendo
um livro separado por diversos capítulos, e daí parou em tal capítulo. Daí pesquisa aqui pelo capítulo, ou pesquisa pelo nome do livro, que vai ver qual foi o último capítulo que você acessou, tá? É bem interessante esse histórico, tá? E é muito bom quando você sabe fazer uso dessa ferramenta, tá? Uh, eu acho que as funções de todos os navegadores, assim, que são comuns é as guias, uh, os favoritos e o histórico, tá? Que são os principais. E existem também extensões, tá? Essas extensões, eu vou adentrar um pouquinho mais no final do vídeo, depois que eu falar sobre as questões de segurança, tá? E é interessante ter algumas extensões no navegador para uma melhor navegação na internet, tá? Como, por exemplo, um adblock para bloquear anúncios muito invasivos. Se bem que o Edge ele tem um adblock já instalado nele mesmo, então às vezes não é tanto necessário, tá? Uh, eu vou estar mostrando alguns recursos do próprio Edge agora, tá? Que são recursos só dele, que não tem em outros navegadores, que são grupos de abas, tá? Ou de guias, tá? Por exemplo, eu vou abrir o Google aqui, eu vou abrir o Bing aqui, tá? Não, Bing não, Bing. Pesquisar por Bing aqui, eu vou vir no site principal do Bing, tá? Aí, por exemplo, digamos que isso aqui seja, ou se você esteja utilizando o navegador para trabalhar, tá? Aí você quer separar tudo que é do trabalho e tudo que é off work, no caso, fora do trabalho. Aí você pode vir aqui, por exemplo, se eu estou utilizando isso aqui para trabalhar, né, eu posso clicar com o botão direito, adicionar um novo grupo. Eu já tenho um grupo, que é aquele segurança ali, tá? Mas eu quero criar um novo grupo. Eu vou clicar em criar novo grupo, pode escolher uma cor, vou botar verde e eu vou escrever aqui estudo, tá? Vou botar azul, na verdade, aqui. Aí, aqui ele vai ficar fixo, tá? O grupo das guias. E eu criei um grupo de estudo, tá? Então eu vou colocar o Google e o Bing no meu grupo de estudo, porque são os mecanismos de pesquisa que eu vou usar para fazer minhas pesquisas do estudo, tá? E eu posso criar uma nova guia aqui. Vamos acessar, sei lá, o Bing. Não, Bling. Agora vai o Bling, tá? Bling é um ERP, que é um sistema que eu uso para o trabalho, tá? Aí eu venho aqui, adicionar novo grupo, crio um novo grupo, botar verde aqui e vou escrever trabalho, tá? Aí aqui o Bing tá para o trabalho. O que mais eu uso para o trabalho? Por exemplo, vou botar site para rastrear objetos do Correios. Quero colocar aqui, ó. Eu posso só arrastar ele aqui e arrasta ele para dentro do grupo aqui, ó. E ele vai estar aqui. Aí, por exemplo, eu estou utilizando. Eu não estou trabalhando agora. Eu não quero ver essas aqui. Tá? Eu clico aqui no trabalho, ele vai guardar todas as abas que estão aqui dentro, tá? Ó, todas as abas que estão aqui dentro vão ficar guardadas, escondidinhas. Se vocês quiserem reorganizar, colocar para o lado, ó, dá para colocar bem para o lado aqui, vai ficar guardado, tá? Aí eu estou utilizando o estudo agora, que é as abas de pesquisa. Outra coisa bem bacana que tem aqui no Edge, tá? Na versão mais nova dele, tá? É uma inteligência artificial que você pode utilizar que lhe auxilia na pesquisa, tá? Então eu posso vir aqui, clicar aqui, tá? E vai ter esse chat, tá? Aí vai ter aqui um chat equilibrado, um chat preciso ou um chat mais criativo, tá? Eu posso pesquisar aqui, ó. Diga-me uma receita boa de pão de milho, tá? Eu estou usando um exemplo bem abstrato, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Eu digito aqui, tá? Ele vai fazer uma pesquisa no Bing, e ele vai pegar dados dessa pesquisa e vai compilar um resultado para a pergunta que você fez, tá? Então aqui, ó, ele está me dando, claro, ó, aqui está uma receita,
de pão de milho delicioso sem lactose, tá? Para incrementar no café da manhã. Ele me deu os ingredientes e o modo de preparo, simplesmente numa pergunta que eu fiz. Então, eu não precisei acessar o mecanismo de pesquisa, não precisei acessar o site e daí ver a receita. Ele já pegou uma receita, me compilou aqui e me deu a resposta aqui mesmo, tá? Aí aqui ele vai dar os sites, no caso, de qual ele pegou a fonte, tá? Aqui, o 1, tá? Foi no site da Ana Maria Braga, tá? Então ele pegou essa receita aqui, que ele está me passando, no site da própria Ana Maria Braga. E ele deu 1 de 20, tá? Ele separou 20 receitas e ele me deu uma. E daí se eu pedir aqui, me dê outra receita, outra opção, tá? Opção. Aí ele vai me dar provavelmente o 2 de 20, tá? Não, na verdade, agora ele pesquisou uma receita de pão de queijo, tá? Então, ó, ele saiu um pouco do que eu queria. Se eu tivesse peço, me deu outra opção de pão de milho, ele ia ter continuado naquela mesma linha, tá? Como eu não especifiquei, ele fugiu um pouco do que eu queria, né, de resposta, e me deu uma segunda opção, uma de pão de queijo agora. E assim por diante, tá? Que 2 de 20. Então, eu acho que, na verdade, esse 20 aqui deve ser a quantidade de pesquisas por dia que pode ser feito, tá? Porque essa é uma ferramenta que está muito inicial ainda, que utiliza a machine learning, né, que é a inteligência artificial, e é muito bom para vocês utilizarem e brincarem e até mesmo é bem útil para o dia a dia, tá? Eu queria mostrar isso porque isso é algo que só está disponível aqui no próprio Edge, tá? E se vocês acessarem o Bing, vai ter aqui a opção bate-papo, tá? Se você tiver logado numa conta da Microsoft, se tiver esse recurso já, é a mesma coisa que aqui, só que aqui ele já está integrado no próprio navegador, tá? Seriam esses os recursos do próprio Bing que eu queria mostrar para vocês, que são diferenciados. E eu vou estar adentrando um pouco agora no quesito segurança, tá? Vou fechar esses dois grupos ali que eu tinha aberto, tá? Esses três são três sites muito importantes que vocês podem utilizar. Eu vou estar abrindo aqui esse bloco de nota, tá? Eu vou explicar um conceito específico, tá, para vocês, que é tá escrito errado aqui, é phishing, tá? Que vem de pescar em inglês, que é phishing com F, né? Que é uma técnica que cybercriminosos utilizam, tá? Para enganar usuários e roubar dados ou instalar vírus, etc. Tá? A principal forma que eles utilizam para fazer esses golpes, tá? São com e-mails, tá? Porque e-mails são muito fáceis de se obter. Tá? Uh, Tem um ditado muito bom que é o seguinte: quando é de graça, o produto é você, tá? Então, por exemplo, quando você se cadastra num site como Facebook ou sei lá, YouTube, qualquer site, né, que é de graça, você tem que aceitar os termos, tá? Quando você aceita os termos, aqueles termos que você aceita normalmente disponibilizam alguns dados que você utilizou no cadastro, tá? Para a empresa estar utilizando esses dados e analisando esses dados para adicionar no algoritmo deles ou pegar suas, por exemplo, o histórico de pesquisa que vocês fazem no Google, ele fica vinculado a vocês e o algoritmo ele vai evoluindo a partir disso, né? Vai aprendendo. Assim como no YouTube. Por exemplo, se você está logado no YouTube, você vai pesquisando vídeos ali e daqui a pouco vai aparecer os vídeos que são interessantes para vocês, porque o algoritmo faz uma compilação do que vocês assistiram, do que vocês pesquisaram e lhe dá um resultado para você, tá? Ele aprende com você, tá? E eles utilizam esses algoritmos para colocar anúncios que são interessantes para você também, para você clicar no anúncio e para gerar um rendimento para eles, tá? Além disso, também existe a venda de dados, tá? Que isso ocorre também, tá?
Inclusive o Facebook vende dados seguido, várias empresas fazem isso, tá? E é algo comum. Então é sempre bom vocês ficarem de olho nos e-mails e tomar muito cuidado com o que vocês vão acessar no e-mail ali, tá? Por exemplo, muitos criminosos mandam e-mails com tom de urgência, né? Que eu botei aqui um exemplo, né? E onde você precisa acessar um site para resetar sua senha, ou baixar um arquivo para poder preencher e fazer um cadastro, algo assim. Inúmeras situações, eles são bem criativos nesse meio, tá? E tem que tomar muito cuidado para não cair em um golpe, tá? Então nunca baixe um arquivo no e-mail, por exemplo, um arquivo de texto, um arquivo Excel, qualquer coisa assim que possa ser um script, tá? Ou ter um vírus ali dentro que vai infectar seu computador e acabar roubando seus dados, tá? E depois eles podem, se roubarem dados importantes, né? Eles podem ligar para você ou algo assim. Até uh, em algumas empresas, tá? Por exemplo, se eu trabalho para uma empresa muito grande, trabalho com projetos de desenvolvimento, digamos assim, tá? E tem um cybercriminoso que quer roubar acesso da empresa ou algo assim. Ele pode ligar para você, tá? Eles normalmente fazem uma pesquisa, né? Por exemplo, eles podem ir lá no LinkedIn, que é uma rede social de trabalho, né? Ver onde você trabalha, viram que você trabalha em X empresa. Aí viram que você trabalha no grupo de tal projeto, ou já trabalhou com tal projeto, né? Aí eles vão, pesquisam quem mais trabalha nesse projeto, se você tem alguma conexão ali com uma pessoa específica, eles podem ligar para você falando, uh, eu sou amigo de fulano de tal, né? Uh, e fazer uma proposta para você ou algo assim, e eles mandam um e-mail depois com um link, você clica no link, você tem os dados roubados, tá? Ou se passa por um funcionário da área técnica da empresa que você trabalha. Inúmeras coisas, tá? Ou se passam por uma instituição de bancária, que é mais comum, né? Muitas pessoas caem em golpes por conta disso, né? De pessoas se passarem por funcionários de bancos e tal, e acabam passando informações que não deveriam passar para ninguém, na verdade, né? Então é muito importante não clicar em links que você não sabe que é seguro. É sempre bom, tá? Olhar, por exemplo, eu vou acessar o YouTube aqui, eu vou clicar num vídeo aqui da Base de Casimiro, Santo. tá? Vocês olham sempre assim, ó. Vai ter o HTTP, tá? HTTP é uma página normal. O S é quando a página tem um certificado de segurança, tá? Então, se a página que vocês estão indo acessar é HTTP, já tomem cuidado, tá? Tem que ser HTTPS, tá? Além disso, depois do www, tá? Vocês vão até a primeira barra, tá? Essa barra aqui. Tá? Aí, a partir daqui, vocês olham da direita para a esquerda, tá? Vai ter o .com, o .com.br, o .org, o ponto sei lá o que, né? E daí vai ter um ponto e vai ter o site, tá? Esse site é o site que vocês estão acessando. Às vezes tem assim, www.site ou website-youtube.com, tá? Aí vocês olham aqui, ó. Vão de uma barra .com ou .com.br, daqui YouTube, né, para enganar vocês. E daí tem aqui alguma coisa antes, assim. Então tomem muito cuidado, tá? Porque existem sites que parecem ser verdadeiros, mas não são verdadeiros, tá? Eu até vou passar uma dica para vocês, tá? Tem alguns sites que facilitam a verificação das URLs, tá? Eu vou indicar três aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo. É o Norton Safe Web, o Google Transparency Report, uh, e tem mais um que tá aberto aqui que eu não anotei.
É o Norton, o PF Safe aqui e o Google Transparency Report, tá? Esses três sites aqui eu vou colocar na descrição. Aí vocês, por exemplo, receberam um e-mail, tá? Nesse e-mail vai ter um link, tá? Eu vou usar um link qualquer aqui. Eu vou pesquisar alguma coisa no Google. ah, Facebook, tá? Aí eu clico aqui com o botão direito, tá? Vai ter lá. Clique aqui para se cadastrar, ou clique aqui para resetar sua senha, tá? Vai ter esse hiperlink, vai ser azulzinho assim. Vocês não cliquem, vocês cliquem com o botão direito, tá? Aí vai ter aqui, copiar link, tá? Vocês copiem o link e coloquem nesse site aqui, tá? Copiando ali, ele vai dar o link, ó. Aí vocês vão ver já o site verdadeiro, né? Que às vezes o site ali tá mascarado, tá? Então cliquem no botão direito, copiem o link, venham em um desses sites e cliquem aqui. Aí clicando aqui, ele vai verificar se o site é seguro ou não, tá? Relatório, classificação Norton, é um site seguro e é um site legítimo, tá? Então, aqui vocês sabem que o site que vocês estão acessando é um site seguro, tá? Mesmo assim, às vezes pode ser que ele não esteja no banco de dados. Sempre vejam lá, da primeira barra até o .com, o .org, o ponto que quer seja. Olhem o site aqui e vejam se não tem nada estranho no link, tá? Muito importante. Não baixem os arquivos no e-mail sem saber que o e-mail é confiável, tá? Se tá na dúvida, não baixa, tá? É melhor prevenir, tá? Do que depois que acontecer vocês acabarem perdendo alguns dados ou sofrendo algum golpe, tá? Eu acho que para a aula de hoje, tá? Seria somente isso. Eu vou só mostrar uma última coisinha para vocês, tá? Que são as extensões, tá? Eu tenho aqui o Block Origin instalado, tá? Vocês podem vir aqui em gerenciar extensões e vai ter todas as extensões que estão instaladas, tá? Eu tenho várias aí que eu nem sei o que fazem, porque instalei faz muito tempo. Mas vocês podem clicar aqui em extensões, podem obter do Microsoft Edge mesmo, tá? Na própria loja do Edge tem aqui, ó, ADBlock, leitor de PDF. Leitor de PDF não precisa porque o do Edge é muito bom, tá? Tem VPN, esse Norton Safe Web aqui inclusive, esse Norton Safe Search aqui que deve ter aqui também nos complementos, tá? Tem vários complementos interessantes para vocês instalarem. Vocês podem instalar. Se vocês não gostarem ou se ficar muito poluído o navegador, é só vocês virem aqui, tá? Nessa pecinha de quebra-cabeça. Vai abrir aqui as extensões. Aí vocês podem desabilitar ele aqui ou remover que daí desinstala de vez, tá? Vocês podem utilizar os do próprio Edge, né? Ou como o Edge ele é também um navegador com base Chromium, vocês podem estar instalando extensões do próprio Google, tá? E daí vocês precisam aqui, extensões Google Chrome, tá? Aí vai ter aqui, ó, Google Chrome Web Store, que é a loja das extensões, tá? Quando vocês acessarem aqui, já vai ter aqui, ó, as extensões do Chrome funcionam no Edge. Clique em obter para instalar. Aí, por exemplo, se eu quiser instalar aqui a extensão do Google Tradutor, clico aqui, vai ter aqui, usar no Chrome. Clica aqui, ele vai instalar no Edge também, tá? Vai baixar aqui e já vai instalar, tá aqui o tradutor, ó. Aí, se eu quiser remover o tradutor, eu venho aqui nas extensões, gerenciar extensões, vai abrir aqui essa página. Aí eu vou ter que procurar aqui o tradutor, ó. Não quero mais ele, remover, remover. Acabou, tá desinstalado, tá? Isso aqui é bem interessante, vocês podem dar uma pesquisadinha ali, ver se tem alguma extensão que agrada a vocês. Vocês podem estar instalando elas, tá? Então, para a aula de hoje, seria isso. Eu vou estar deixando os links desses verificadores de sites na descrição, tá? Vou dar uma recapitulada aqui no que a gente cobriu hoje, tá? Primeiramente, eu mostrei o que eram os navegadores para vocês, falei um pouquinho sobre cada, apresentei as ferramentas
que são comuns, as funções comuns entre eles, que são as guias aqui, né? A barra de favoritos, o histórico de navegação, tá? E as extensões também são comuns. Extensões não são necessárias, tá? São coisas a mais. Se você quiser instalar, você pode instalar, mas não é necessário, tá? Eu só mostrei porque eu achei interessante. Uh, Após isso, eu mostrei como fazer o uso da barra aqui de endereço. Pode colocar um endereço ou fazer uma pesquisa. Os mecanismos de pesquisa principais é o Bing, tá? O Bing é esse aqui. E o outro é o Google, que é esse aqui, tá? Então, Bing e Google são os dois principais mecanismos de pesquisa. Mostrei para vocês como fazer uma pesquisa aqui, né? Uh, Mostrei também os recursos do próprio Edge, que são os grupos de abas, né? Pode separar por classificações. Mostrei também a inteligência artificial para pesquisas aqui, né? Que é muito interessante. E dei algumas dicas de segurança ali com relação ao phishing, que é uma das principais formas de roubar dados, tá? Não cliquem em links suspeitos. Sempre cliquem com o botão direito, copiem e verifiquem ali num dos sites. Nunca baixem arquivos se vocês não têm certeza que é um e-mail correto, tá? Sempre prestem atenção no e-mail que está enviando para vocês também, que às vezes no próprio e-mail dá para ver que é algo que não é correto, tá? E no mais, seria isso para a aula de hoje, tá? Acho que até a aula ficou meio comprida, ficou com mais de 30 minutos, mas eu abordei bastante coisa interessante, tá? Espero que não tenha ficado muito longo. Eu vou tentar dar uma resumida melhor nas próximas aulas. Nas próximas aulas não vai ter ah, tanta informação assim, tá? Eu vou adentrar mais em algumas ferramentas que vocês podem usar para o trabalho ou para estudo, que é algo mais específico. E daí as últimas duas aulas vão ser extras, tá? Uma vai ser sobre o hardware dos computadores, que é algo que não foi abordado ainda, tá? E os periféricos. Uh, e no mais, seria isso por hoje, tá? Tenham todos uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima aula, tá?